Já pode. Já posso? Pode liberar o som? Sim, pode liberar o som, viu, Edson? Vamos. Então, vamos. Então, declaro aberta a sessão do dia 8 de maio de 2024, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos de hoje. Inicialmente, cumprimento os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Dirce Maria Calixto Fama Campos, os servidores integrantes desta Câmara, na pessoa da secretária, doutora Ismênia Nogueira, os servidores também responsáveis pela transmissão, na pessoa do senhor Edson Mendes, a Força Policial aqui presente, os advogados e demais presentes virtualmente. Iniciando pela apreciação e aprovação da ata número 13 de 2024, da sessão ordinária de 24 de abril de 2024. Alguma objeção? Não objeção, Em excelência. plena acordo, senhora presidente. Então, a ata aprovada. Processos com retirada de mesa. 5.23, agravo interno cível 0062 48285-2016. Agravante Sérgio Martins de Souza Queiroz e os agravados, município de Caucaia e Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Da relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Outro processo com retirada de pauta agora é 1.15, agravo de instrumento 313-5379-2023. Polo ativo, Antônio de Pádua, Marinho Monte, e polo passivo, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Passando agora a processo com pedido de preferência sem sustentação oral. 5.1 da pauta, embargos de declaração cível 0027-012-93-2013. Embargante município de Fortaleza e embargado Banco do Nordeste do Brasil S.A. O pedido foi feito pelo Dr. Rogério Silva Lima, aqui presente, da minha relatoria. Então, passo, a síntese do relatório e me atenho apenas à verbetação da ementa, doutor Rogério, porque depois o senhor terá acesso logo em seguida, né, ao inteiro teor. Então, passando, ementa, processo civil, embargos de declaração, tributário e processual civil, agravo de instrumento, exceção de pré-executividade, execução fiscal, cobrança de ISS sobre a taxa de administração a cargo do Banco do Nordeste do Brasil S.A., do FNE, FINO, FDNE e PRONAF, inexistência das lacunas apontadas, oposição dos aclaratórios para rediscussão da matéria amplamente abordada, impossibilidade, súmula 18 deste tribunal, pré-questionamento, necessidade de vinculação a uma das condições autorizadoras do recurso, embargos do município de Fortaleza, conhecidos e rejeitados. É assim que me pronuncio e passo aqui a acolher o voto da desembargadora Maria Nailde. Acompanhe integralmente o entendimento de Vossa Excelência. Pois não, obrigada. E desembargador Gleidson, como Ratifico o voto, acompanhando Vossa Excelência. Então, proclamo o resultado, embargo de declaração conhecidos e rejeitados. Passando agora aos processos com pedido de sustentação oral. Iniciando pelo processo 5.54 da pauta. É uma apelação e remessa necessária, número 0087-368-27-2008. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, remetente, juiz de direito da Terceira Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza. Apelante, município de Fortaleza. Apelada, Maria José Barbosa Ribeiro. O advogado, em nome da apelada, doutor Evandro Mário Matos Coelho, requereu a sustentação oral. É presencial, né, doutor Evandro? Se encontra... Ainda não está na sala, né? Ah, o senhor... Pois não.
Tá bem. Doutor Evandro, é presencial, né? Então, doutor Evandro, o senhor pode ir até a nossa tribuna e vestir a toga, enquanto eu anuncio, como dito, que o senhor falará em nome da senhora Maria José Barbosa Ribeiro, que é apelada neste caso. E o requerido, neste caso, é o Estado do Ceará. Doutor Evandro, inicialmente indago se o senhor dispensa a leitura do relatório. Dispensa? Então, Vossa Excelência terá os 15 minutos de praxe para a sua sustentação oral, iniciando agora às 14h06. Boa tarde. Boa tarde. Eu nem sei como expressar a minha felicidade de estar aqui hoje, porque há 1 ano e 5 dias atrás, eu tive a pior violação como advogado durante esses 22 anos de profissão. E eu nem quero me estender nisso, não, porque eu acho que a gente tem que olhar para frente. Mas eu acho preocupante quando eu vejo um Estado em que advogados têm a sustentação oral tão a fazer para conseguir uma sustentação oral é tão difícil, e quando um perseguido, quando uma autoridade pública submetido a grave processo no STF por corrupção, pode cochichar com o ministro do STF em Sambódromo. Eu acho isso uma inversão de valor, eu acho isso grave, porque um dos pilares da democracia é o advogado. Foi por isso que ele foi incluído na Constituição Federal de 88 como essencial à justiça. Então, eu acho que advogado tem, sim, que ter sempre o direito a sustentar, porque o devido processo legal, porque o contraditório e a ampla defesa, que foram duramente reconquistados, incluídos na nossa Carta Magna, a geração dos nobres desembargadores viveu isso, meus pais viveram isso, e nós tivemos os direitos, as liberdades civis suprimidas nesse país. Então, acho que a gente jamais pode permitir esse tipo de ocorrência. Mas, página virada, eu quero agradecer fortemente o atendimento do Dr. Gleidson e a lhaneza da doutora Tereza Neumann, que foi assim formidável comigo. A lhaneza é o que é singelo, o que é delicado. E é uma raridade a gente encontrar um servidor público delicado, que age com singeleza. Então, eu quero expressar de forma muito clara meu agradecimento a este momento. Bom, com relação ao processo, eu quero dizer o seguinte: o município de Fortaleza cometeu o pior dos erros. O município de Fortaleza simplesmente deixou que os arquivos funcionais dessa servidora fossem literalmente comidos pelo cupim, de forma irresponsável. Simplesmente de forma irresponsável. E quando a servidora foi dar entrada na sua aposentadoria, direito fundamental à aposentadoria, infelizmente teve, de forma acertada, esse direito reprimido pelo Tribunal de Contas. A gente sabe bem que, num passado não muito distante, as aposentadorias eram concedidas de forma graciosa. Então, de forma acertada, o tribunal acertou ao negar essa aposentadoria. E, por uma razão, por um efetivo esforço meu, eu me dei o trabalho de ir no colégio onde essa servidora atuou. E, para minha surpresa, encontrei o mesmo padre da época que ela havia trabalhado, e, para minha surpresa, ele me possibilitou
procurar lá e encontrar todos os arquivos funcionais do período que faltavam para essa servidora se aposentar. Então, havia livro de ponto. Os livros de ponto estavam lá. E eu tirei cópia de todos o período que restava, de 70 a 74, se não me engano. O município ainda tentou, de alguma forma, suprir esse erro que havia cometido com essa perda desses arquivos funcionais e expediu algumas portarias, alguns provimentos que, obviamente, não foram aceitos. Então, quando eu incluí o município no polo passivo, incluí porque havia essa necessidade, essa conexão probatória para que o município pudesse sustentar ou se opor, se fosse o contrário. Então, efetivamente, nesse processo, o doutor Martônio, então titular da vara da Fazenda Pública, teve a oportunidade de enfrentar este problema, e efetivamente o fez, quando houve a suscitação da primeiro questionamento com relação à legitividade passiva do município de Fortaleza. Posteriormente, quando houve uma audiência onde as testemunhas seriam ouvidas, o município de Fortaleza compareceu. Esse mesmo município de Fortaleza, esse mesmo ente federativo que agora opôs a apelação, compareceu e anuiu com o pedido. A anuência com o pedido de forma muito clara. Ele olhou, verificou o processo e disse, não, ela tem razão, ela tem o direito a esta aposentadoria. Mas agora, mais recente, na fase depois de transitado em julgado o processo, a doutora Cleriane abordou também esse caso em sede de embargos de declaração. E não examinou de todo porque não era o caso devido. Mas, em duas oportunidades, este tema já foi enfrentado anteriormente. Então, essa apelação do município só ocorreu porque houve a nababesca condenação do município em R$800. Uma condenação indecorosa de honorário de sucumbência. Um advogado que trabalhou 15 anos no processo. E eu não estou aqui, eu não fui, em momento nenhum houve, o meu intuito era a condenação, era a sucumbência. Essa senhora que teve esse direito à aposentadoria suprimido é uma pessoa muito importante para mim. Então, eu fiz isso tudo de muito bom grado. Mas é indecoroso, sim, a condenação de um advogado no valor irrisório de R$800. E o procurador do município se insurgiu simplesmente contra isso, contra esta condenação. Quando é um conceito básico do direito, que quem ocasiona um dano tem o direito ético de repará-lo. A gente lá nas cadeiras introdutórias do direito, a gente aprende que o direito é a realização ordenada e garantida do bem comum. Vai dizer o professor Miguel Reale. E, embora por uma questão de legislação, de lei orgânica da Procuradoria, e por uma questão de topografia, a responsabilidade da defesa do Tribunal de Encontro do município, que já não existe mais, coubesse à Procuradoria do Estado, que em momento nenhum foi condenado a R$800, em momento nenhum opôs qualquer tipo de apelação, qualquer tipo de oposição a esta condenação. Embora a lei orgânica previsse exclusivamente o Estado do Ceará no polo passivo, mas por uma questão de conexão probatória, o município foi incluído. E como eu já disse anteriormente, houve todo o enfrentamento dessas questões pelo doutor Martônio e, posteriormente, a anuência ao pedido. No nosso Superior Tribunal de Justiça, nós temos uma doutrina muito forte, muito consolidada, do venire contra facto próprio. O venire contra facto próprio é quando você
causa, na parte adversa, a esperança, a convicção de que você não vai recorrer. O município de Fortaleza, ao anuir com o pedido, ele, de forma muito clara, ele criou, na parte adversa, a expectativa de que não haveria condenação, não haveria apelação. E nem deveria ter havido, porque a apelação só fez prolongar por mais um ano e pouco, todo o sofrimento que a parte teve que enfrentar nesses 15 longos anos de espera pelo provimento judicial com a doutora Cleriane. Então, eu acho que o município jamais deveria ter apelado, porque é premissa básica do direito. Quem cometeu o dano tem o direito ético de reparar. E o município de Fortaleza cometeu um dano simplesmente terrível. E há outro componente que eu gostaria de ressaltar. Não é verdade a afirmação da nobre procuradora de justiça de que o município não se opôs a nenhum dos pedidos, que não houve oposição do município. Não é verdade. Muito pelo contrário. O município, nesse período todo, o município chamou a servidora diversas vezes para se reapresentar. Compeliu, disse que ela teria que se apresentar novamente à Regional 4 para ser lotada em uma escola. Então, não é verdade. E há outro componente, que é a questão de que esta servidora está, ao longo desse tempo todinho, tendo que pagar a Previfor, quando já havia tempo suficiente para gozar da sua aposentadoria. Não está pagando IPM Saúde por um requerimento que eu fiz para excluí-lo. Mas o Previfor continua tendo que fazê-lo por obrigação constitucional. Então, nesses anos todinhos de profissão, eu jamais vi caso tão indecoroso, caso tão alarmante, caso de tanto descuido, de tanta falta de zelo. E as pessoas se perguntam por que esse país está nesta condição. E eu digo, é por isso. Por essa falta de zelo, por essa falta de cuidado, por essa falta de delicadeza com as pessoas. Vocês imaginam uma servidora já de idade avançada, durante esse período todo de pandemia, com a saúde abalada, a angústia de a gente ver, ter a possibilidade dessa servidora falecer, sem que possa efetivamente gozar da sua aposentadoria. Tudo por conta de um erro grave, de um descuido, por conta de não cuidar de arquivos funcionais, que é um cuidado básico que todo ente federativo deveria ter. Então, senhores, eu entendo as causas de competência originária, mas o direito não é simplesmente o que está posto no papel. O direito, ele é mais do que isso. E os princípios básicos do nosso Código de Processo Civil de 2015 e do nosso Código Civil, que já está em vias de ser alterado novamente, todos eles apontam para a boa-fé, para a eticidade, para a operabilidade. E, de longe, a gente pode ver que não houve boa-fé e não houve ética por conta do município ao recorrer neste caso, nessa apelação, pelas razões já explicitadas. Eu agradeço demais o tempo concedido, mais uma vez, a doutora Tereza, pela atenção, a Leneza, ao doutor Cleiton, pelo atendimento sempre frequente ao gabinete, e agradeço demais pela oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigada também. Então, eu passo a palavra ao desembargador Francisco Gleides para a síntese do relatório.
Muito obrigado, senhora presidente. Meu boa tarde à corte. Também a presença da nova procuradora e da defensora, advogados, em especial o doutor Evandro, que fez sustentação oral. Acompanhei a via sacra dele com relação a esse processo e diria que a todo tempo estávamos muito solidários com a sua pretensão, mas havia um procedimento a ser adotado antes que qualquer providência pudesse vir a ser deferida em seu prol, e acredito que a solução encontrada foi a mais acertada para esse momento, exatamente por reconhecer na figura do advogado a pessoa que colabora com a justiça, que contribui para o funcionamento do Poder Judiciário, indispensável, portanto, a prestação jurisdicional. Quanto ao processo, eu adianto de logo que a decisão ela é similar à anterior e não havia razão de ser diferente, porquanto estou convicto de que ela está adequada à situação dos autos, mas em homenagem ao nobre advogado, irei fazer a leitura da ementa, que é bem substancial e contempla os pontos levantados pelo nobre advogado. Em especial, a questão da ilegitimidade do ente municipal pelo o teor da sustentação, deu para perceber que o inconformismo não se dá em razão da sucumbência, até porque, como bem frisado por ele, um valor bem abaixo daqueles parâmetros que se vê em processos que demandam longo tempo de exercício da advocacia. Mas eu vejo também que essa insurgência, pelo menos oral, e ela guarda coerência com a exposição escrita, ela está no lugar errado. Essa pretensão ela teria que partir de uma ação própria, indenizatória, possivelmente. Mas, para conseguir o êxito da aposentação, que foi o que terminou acontecendo com a sentença e também neste voto, a prefeitura não pode fazer parte desse processo. E aí eu vou ler aqui os trechos da ementa que esclarecem melhor essa posição. Ementa constitucional, administrativo, processo civil, remessa necessária à apelação civil, ação ordinária, concessão de aposentadoria voluntária por tempo de serviço, documentação comprobatória do tempo de serviço perdida por falta de conservação, caso fortuito ou força maior caracterizada, motivo que justifica a comprovação do período por meio de testemunhas ou outros documentos idôneos, documentos complementares, comprobatórios do efetivo exercício durante o período controvertido, declaração nos autos de diretor da escola e legitimidade do município de Fortaleza, ocorrência, TCM vinculado ao Estado do Ceará, remessa necessária, conhecida e parcialmente provida, recurso de apelação conhecido e provido, sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do ente municipal. 1. Cinge-se a demanda em analisar o direito da autora à aposentadoria voluntária por tempo de serviço. Então, somente. Ante o reconhecimento do período laborado na função de professor junto ao município de Fortaleza, com a expedição do respectivo registro. 2. Em caso depreende-se que Maria José Barbosa Ribeiro foi contratada pelo município de Fortaleza para exercer a função de professora em 27 de maio de 1981, com lotação no Departamento de Ensino do primeiro grau da Secretaria da Educação e Cultura do município, nos termos do contrato de trabalho número 506 de 1981, publicado no Diário Oficial do Município, 17 de 7 de 81.
Por atendido o requisito temporal necessário, em observância ao disposto no artigo 138, parágrafo 1 da Lei 6.901 de 1981, foi autorizado o afastamento da servidora das respectivas funções em 29 de 4 de 1998, seguindo da concessão da aposentadoria pelo Instituto de Previdência do município de Fortaleza, através do título 0021/2001, folhas 210. 3. O Tribunal de Contas do município, em abril de 2001, ao examinar a legalidade do ato de concessão da aposentadoria, no bojo do processo administrativo 1251/1998, entendeu que estava ausente o período laborado entre 1º de março de 74 a 31 de dezembro de 1980, nos seguintes termos, aspas, deverá ser anexado aos autos documento que deu origem ao ato número 4.186 de 97, que averbou tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Fortaleza, no período de 1º de março de 74 a 31 de dezembro de 80, no total de 2.498 dias. Fecho aspas. E, ao fim, acabou por não aceitar como legítimo e hábil o ato em referência para postulação de aposentadoria, indeferindo o registro do título 0021/2001. Acórdão 87 de 2007, folha 270-272. 4. Da análise dos autos, além do ofício 090/03-GP, o qual, embora reconheça a deteriorização, atesta o tempo averbado pelo ato 4.186 de 1997, no Diário Oficial do Município, de 28 de julho de 1997, como de efetivo exercício pela servidora Maria José Barbosa Ribeiro. Outros documentos acostados ao PA, número 1251 de 1998, corroboram a veracidade do que assentado, como a informação de número 113 de 1997, da Divisão de Arquivo Geral. A informação de folhas, a informação número 334 de 2003, do Arquivo Central do Município, e os despachos proferidos pela Procuradoria-Geral do Município, folhas de 245 a 257 e 259. 5. Soma-se a isso as anotações constantes dos livros de ponto da Escola 1º Grau Nossa Senhora Aparecida, onde lecionava a autora, e a declaração do ex-diretor da instituição de ensino, padre Giovanni Saboia de Castro, de que Maria José Barbosa Ribeiro laborou como professora na referida escola durante o período de 1º de março de 74 a 31 de dezembro de 80. 6. Desse modo, não há como negar à autora o direito à aposentadoria por tempo de serviço, visto que a requerente não teve culpa pela falta de cuidado da administração pública ao não promover a conservação dos requisitos funcionais, bem como haja documentação complementar comprobatória de que a apelada prestou serviço ao município de Fortaleza como professora na Escola Nossa Senhora Aparecida durante o período de 1 de março de 74 a 31 de 12 de 1980. Isso tudo em fase de remessa necessária. Tudo isso é reconhecido. Além disso, convém registrar que procede a alegação do município de Fortaleza, ora apelante, aí nós estamos tratando da apelação do município, e que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que, de fato, a edilidade, em momento algum, se opôs à aposentadoria da autora. Pelo contrário, por meio do ofício 0090/03-GP, folha 229-231, o ente municipal confirma o período controvertido como de efetivo exercício da servidora, atestando o tempo averbado pelo ato número 4.186 de 1997, sendo o extinto Tribunal de Contas dos municípios órgão vinculado ao Estado, o responsável
por reprovar o ato de aposentadoria da apelada. 8. Assim, a legitimidade para figurar no polo passivo da lide é exclusivamente do Estado de Ceará, sendo o ente federativo responsável pelos atos daquela Corte de Contas, posto que o órgão integrante de sua estrutura interna. 9. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida, na extensão que já afirmei, confirmando a aposentadoria. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do município de Fortaleza. É o voto, senhora presidente. Pois não, obrigada, desembargador Gleidson. Como se pronuncia a desembargadora Maria Iraneide? Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e os demais integrantes desta Igreja Câmara. Os cumprimentos ao advogado, doutor Evandro. Senhora presidente, eu quero ratificar meu voto provisório, acompanhando na íntegra o eminente relator, que já havia tomado ciência desse voto e não vejo nenhum reparo a fazer. Acompanho o eminente relator. Obrigada, desembargadora Iraneide. Desembargador Luiz Evaldo, como se pronuncia, Vossa Excelência? Pois não, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimenta todos os presentes à sessão ou remotamente. Eu confirmo meu voto provisório acompanhando o doutor relator, presidente. Obrigado. Obrigada. Então, proclamo o resultado. Conhecidas a apelação cível e a remessa necessária, sendo provida a apelação e parcialmente provida a remessa necessária. É assim que, como a turma julga este caso. Agradeço aqui a presença do doutor Evandro, realço as suas palavras e as do desembargador Gleidson. Foram respeitados, né, os pedidos e chegamos ao seu pronunciamento, que ele é compatível com o nosso interesse em efetivar a melhor justiça, respeitando as prerrogativas dos advogados. Passamos aqui, então, continuando a sessão, ao 1.27 da pauta, um agravo de instrumento, número 3.843.66.2023, é o item 70 do PJE. A relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Agravante Regina Cláudia Gadelha Mourão. E os advogados que requereram a sustentação são os doutores Antônio Salomão Brito Leitão, doutor Paulo Fernando Espíndola e doutor Guilherme de Freitas Rodrigues, o agravado município de Pacajus. Então, aqui indago qual dos advogados irá fazer a sustentação oral. Nenhum deles está. Então, a secretária da Câmara informa que virtualmente nenhum dos requerentes se encontra. Mas, como foi pedido, eu vou passar aqui para o próximo item, e depois nós retornamos. Pode haver aí algum desencontro tecnológico, e voltamos a ele. Então, vamos passar aqui para 1.82, também pedido de sustentação, é uma apelação civil 0054-207-82, é o item 61 do PJE, a relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante é o Estado do Ceará e apelada Maria Neuba Casimiro Silva, advogada que requereu a sustentação, em nome da senhora Maria Neuba, é a doutora Antônia Milda Noronha Evangelista. Está presente, né? Boa tarde, doutora Antônia Milda. A senhora nos ouve bem? Boa tarde, doutora desembargadora, ouço sim. Vocês me ouvem bem? Bem, bem. Então, indago a Vossa Excelência se insiste na sustentação oral, porque aqui vejo que o voto atende os interesses da apelada, da sua constituinte. Se o voto atende, eu vou dispensar, porque a pauta de Vossas Excelências são grandes. É grande, né? Obrigada, agradecemos e passamos a palavra ao desembargador Luiz Evaldo
para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Ementa constitucional e administrativo. Apelação civil em ação ordinária. Pensão por morte em favor de companheira. União estável reconhecida por sentença. Companheira elencada como dependente do servidor público para fins previdenciários. E mais provas dos autos que evidenciam a permanência da relação até o óbito do instituidor da pensão. Preenchimento dos requisitos previstos na Lei número 12/1999 e no Decreto Estadual número 25821/2000. Dependência econômica, presunção, recurso de apelação conhecido e desprovido, adequação ex officio dos consectários da condenação. Eu voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Acompanho Vossa Excelência na íntegra e passo a indagar a desembargadora Anaílde como vota. De acordo com o entendimento do nobre relator. Então, proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Eu Agradeço queria aqui a só presença. agradecer a Vossas Excelências e parabenizar pelo trabalho e dizer que essa pensão é de um servidor do TJ, um oficial de justiça que faleceu em razão de ser oficial de justiça do Tribunal do Ceará. E hoje se faz justiça por Vossas Excelências. Eu agradeço. Boa tarde. Obrigada, doutora Milda. Passamos agora ao 5.59, apelação em remessa necessária, número 020-467214-2022. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Remetente, juiz de direito da Vara Única da Infância e da Juventude da comarca de Juazeiro do Norte. O apelante é o município de Juazeiro do Norte. A apelada é Ana Esther Nascimento dos Santos, advogada doutora Palinaie Alves Ramos. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Comunico aqui a Vossa Excelência que o voto atende os interesses da apelada, da dona Ana Esther. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Dispensa, Excelência, tendo em vista que o voto atende aos pedidos da apelante, dispensa. Pois não. Então, passo a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. O processo anunciado por Vossa Excelência tem a seguinte emenda: direito constitucional, processo civil, apelação civil e remessa necessária em ação ordinária de preceito combinativo, direito à saúde, concessão de fraudes descartáveis, obrigação solidária entre os entes federativos em matéria de saúde, apelo conhecido desprovido, sentença mantida. É o voto. Obrigada. Obrigada, Excelências. Bom trabalho. Passarei agora a acolher os votos, né, dos integrantes da turma. Desembargadora Maria Iraneide, como vota? Acompanho o eminente relator, ratificando o voto provisório, senhora presidente. Desembargador Luiz Evaldo, como Acompanho vota? o doutor relator, presidente. Então, proclamo o resultado, apelação civil e remessa conhecidas e desprovidas. Agradecendo a presença da jovem advogada, doutora Palinaie. Obrigada. Obrigada também. Então, vamos agora ao anterior, né, que nós ficamos de chamar novamente. É 1.27 da pauta, agravo de instrumento 3.843.66.2023, item 70 do PJE, da relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Agravante, Regina Cláudia Gadelha Mourão. Os advogados, doutor Antônio Salomão Brito Leitão, doutor Paulo Fernando Espíndola e doutor Guilherme de Freitas Rodrigues. Agravado, município de Pacajus. Vamos conferir aqui com a nossa secretária, doutora Isbênia, se algum dos doutores se encontra na sala virtual. Não? Então, já tendo sido chamada 2 vezes, eu passo, então, a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do julgamento, em homenagem, pelo menos, ao pedido, né, que foi feito de destaque. Pois não, senhora presidente, parabéns pela forma como vem conduzindo os trabalhos
Acho interessante, até porque a sessão fica gravada. E Vossa Excelência, com todo esse zelo, com todo esse cuidado, embora na ausência do advogado, mas como foi solicitado, foi requerido o momento para a sua manifestação, sugere que a relatora deixe registrado aqui a síntese do julgamento. Então, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos que estão fazendo parte desta sessão de julgamento da Segunda Câmara de Direito Público. Passo aqui a leitura do projeto de ementa administrativo e constitucional, agravo de instrumento, tutela provisória de urgência, servidora pública, pedido de redução de carga horária, filho portador de transtorno do espectro de autista, redução de jornada assegurada, em tese pela Lei Municipal 268/2013, ausência de omissão do poder público, inaplicabilidade à espécie do entendimento firmado no tema 1097 de repercussão geral do STF, não incidência da Lei Federal de número 8.112/90, necessidade de observância dos requisitos e procedimento delineados na legislação municipal, ausência de comprovação de requerimento prévio dirigido à administração pública com envio da documentação exigida, probabilidade do direito não demonstrada. Portanto, senhora presidente, eminentes pares, agravo de instrumento conhecido e improvido. É assim que me manifesto. Obrigada, desembargadora Nailde, pelas suas palavras também, sempre para preservar, não é, o direito à sustentação oral e ao bom desenvolvimento dos trabalhos. Então, passo aqui a palavra ao desembargador Gleidson para a sua manifestação. Confirmo o voto provisório acompanhando a doutora relatora. Desembargadora Maria Iraneide também. Do mesmo modo, senhora presidente, ratifico o voto provisório com a relatoria. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agora encerramos, né, os pedidos de sustentação oral e vamos passar à fase das confirmações dos julgamentos. Indago a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, se a doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, se há alguma manifestação em nome da vossa instituição. Não, senhora presidente, as manifestações já estão postas nos autos. Obrigada. Obrigada. Indago também a excelentíssima representante da Defensoria Pública, a doutora Dirce Maria Calixto Fama Campos, se há alguma manifestação em nome da Defensoria Pública. Não, excelência, nenhuma manifestação a registrar. Muito obrigada. Pois não. Indago aos integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos pauta e extrapauta em ambos os sistemas, SAGE e PJE. Iniciando pela desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, eu ratifico a votação provisória, seja na condição de relatora, seja na condição de vogal, nos dois sistemas, SAGE e PJE. Desembargador, obrigado também, desembargador Francisco Gleidson. Confirmo, presidente, todos os votos proferidos, na condição de relator e na condição de vogal em ambos os sistemas. Desembargadora Maria Iraneide. Senhora presidente, só aqui, antes de fazer a confirmação dos meus votos, só cumprimentar, a doutora disse que eu tinha cumprimentado. Obrigada, excelência. Lembrando aqui de Baturité, que tive o prazer de testemunhar seu casamento civil lá em Baturité, realizado pela doutora Livramento. Exatamente. O prazer foi nosso, inesquecível. Está registrado aqui na nossa memória, fotos, tudo. Prazer. Até parece que foi ontem. Foi. Mas dizia o nosso poeta Belchior, né? Minha mocidade. Exato. Diploma de sofrer. Prazer todo nosso. Mas muito bem, retornando aqui, eu ratifico todos os meus votos proferidos como relatora e vogal,
ambos os sistemas, SAGE, PJE, processos pautados e extra-pauta. Extra-pauta. Obrigada. Passo aqui a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a sua confirmação. Confirmo, presidente, todos os votos por mim proferidos, como vogal ou como relator, em ambos os sistemas, processos extra-pautas e pautados. Obrigado. Também, por minha vez, ratifico todos os votos provisórios proferidos em ambos os sistemas, como relator e vogal, todos os processos, né, em ambos os sistemas, pauta e extra-pauta. Nós temos agora a nossa contagem, né, do total dos processos julgados na sessão. Quantos? 153. 153. Concluída a nossa votação, ainda aos presentes, né, virtualmente, inclusive, se há algum registro. Presidente, eu queria aproveitar o momento da nossa sessão, para se encerrar, às vésperas do Dia das Mães, que se aproxima no próximo domingo. Queria deixar registrado aqui minhas congratulações a todas as mães, especialmente aquelas que compõem a nossa Câmara, extensivo também a procuradora, a doutora Sheila, a defensora, a doutora Dirce, aos servidores, Celinha também, vou citar o nome dela, porque ela está presente aqui. Exato. E a todas as servidoras, mães do nosso Poder Judiciário, para que tenham um dia feliz e alegre, juntamente com seus familiares, ao longo da sua existência. Obrigada, desembargador Gleidson. Estendemos, né? Os votos, agradecemos. Agradecemos e estendemos, né, todas as mães do Judiciário. Então, vamos encerrar aqui a nossa sessão, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, né, e desejando retornarmos na próxima, se Deus quiser. Amém. Obrigada. Pode desligar.